Boa noite, irmãos. Paz e bem a todos. Deixa eu contar uma historinha. Uma fábula, na verdade. No tempo em que os bichos e as coisas falavam, duas lâmpadas tiveram um choque de ideias. Uma dizia que uma outra lâmpada da sala havia sucumbido. Ah, ela apagou-se, dizia uma. Não, ela parece apenas ter cochilado, dizia outra meio desconfiada. Pois eu acho que ela se queimou. Queimou nada, morreu. Pois sempre ouvi dizer que toda luz que se apaga um dia volta a acender de novo. Conversa besta. Quem morre, morre, nunca mais vive, disse uma mais cética ainda. Ficaram nessa discussão toda, que entrou a noite adentro, até que um velho lampião de gás, desses antigos que guardam sabedoria e experiência, reivindicou a palavra e acendeu sua luz sobre o assunto. Calma, amigas. Nem tudo que reluz é ouro, mas nem tudo que deixa de ser quer dizer que acabou. A luz não morre. O corpo de vidro, sim. Alguém com outra lâmpada virá um dia e reinstalará no lugar vazio para que outra vez tudo volte a iluminar-se. Um outro corpo. É a vida que é plena e sempre. As duas lâmpadas que estavam discutindo piscaram, agradecidas, quando alguém acionou a tomada e as tirou de cena. Essa historinha serve de base para a gente começar a falar sobre reencarnação, que não é nenhuma instituição da doutrina dos espíritos há muito tempo antes. Já se falava em vidas múltiplas. A história antiga da Grécia está repleta de fatos. O grande Sócrates, numa noite anterior ao seu desencarne, vitimado pelo desconhecimento, pela ignorância, ele preparado para morrer através da injeção da cicuta, ia tomar a cicuta, ele reuniu seus discípulos, entre os quais estava Platão, grande jornalista da época, que nos transmitiu a sabedoria toda de Platão naquele momento, através do texto Fédon. E os discípulos acharam interessante que eles chegaram ali e encontraram Sócrates calmo, tranquilo. Mas o senhor vai amanhã deixar a vida? O senhor está tão tranquilo? Ele diz: calma, eu já morri tantas vezes, já vivi tantas outras. E a partir daí, deu uma lição de como explicar a dualidade da vida e da morte, explicando que assim como tem a luz, tem a sombra, como tem o sim, tem o não, tem o sol, tem o dia, tem a noite, tem os contrários. O contrário de nascer, qual é? Hein? Não. Morrer faz parte do viver. É sempre que a gente imagina. O contrário do nascer é renascer. Assim como de quem vai, volta. Não é? Então Sócrates explica nesse texto fabuloso, que vocês poderiam também procurar. No Velho Egito, aí sim é que a doutrina das múltiplas vidas era tão comum que os mais consagrados tinha mais fortuna, mandavam embalsamar seus corpos pensando, imaginando que o retorno ao corpo seria exatamente no mesmo corpo. E aí nós temos nos museus antigos, temos o quê? As múmias, que não era vaidade, não, que alguém deixasse o seu corpo lá mumificado para guardar, não, era o conhecimento do retorno, mas só que havia essa desinformação. Você vai para a Índia e vai encontrar esse conhecimento também do retorno, a ponto de um dia Madre Teresa ter desembarcado em Calcutá, em frente a um ashram,
E de repente ela se toca diante daquele povo que sabia que retornaria à carne um dia. E ela convive com essa sabedoria, muito embora a sua crença não pudesse sair dos limites para não prejudicar a obediência servil à sua doutrina. Mas ela encarava com uma tranquilidade o saber voltar de novo. Porque, na verdade, estava no Evangelho, está no Evangelho. E Jesus, numa noite em que se reunia, provavelmente em casa de Maria de Cusa, junto com seus apóstolos e outros convidados, interessados, viu surgir no meio da noite uma figura misteriosa que chegou encapuzado, guardando-se da sua identidade para não fazer frente aos seus companheiros de sinagoga. Um doutor da lei, Nicodemos, que ouviu a prédica do mestre falando naquela noite, naquele dia, sobre para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E ele achou interessante: mas como, mestre? Que eu já, um homem velho, decrépito, poderei voltar ao ventre da minha mãe? Deixando ser bem objetivo, Jesus diz: em verdade vos digo que o que é da carne é da carne, e o do espírito é do espírito. Muito embora alguns irmãos de denominação religiosa digam que ali ele falava era do sacramento do batismo, né? Mas na verdade, um sábio doutor da lei jamais iria falar do sacramento instituído por Batista, João Batista, se ele falara em voltar ao ventre da mãe. Jesus, uma certa feita, além dessa citação que o Jânio leu aqui, indagou aos seus discípulos: o que é que dizem que eu sou? O que é que lá fora as pessoas falam de mim? E os discípulos disseram: eles falam que vós sois um dos profetas, que vós sois Jeremias, que vós sois Elias. Elias, que ficou de vir de novo, e cita então o Evangelho com todas as letras. Em verdade vos digo que Elias já veio e não foi reconhecido, fizeram o que fizeram com ele. Não é ninguém da doutrina espírita ou qualquer movimento espiritualista que cita no Novo Testamento, e ele se referia a João Batista. A crença da reencarnação é tão antiga que na Gália, aquela região formada ali pela hoje França, Roma, o único território não dominado pelos romanos nas suas frentes de conquistas, a Gália era tão comum se falar de reencarnação que havia entre os gauleses a crença de que eles poderiam negociar e deixar dívidas para outra vida. Coisa boa. Chegava, me empresta aí, qual é a moeda da Gália? Quem sabe aqui? Me empresta aí uns reais aí. Senhor, não tem como pagar nessa existência, mas você espera pela outra vida? Não tem problema não. Eu estou aqui esperando que alguém possa também me emprestar algum dinheiro. Garanto que na próxima eu pago. Na verdade, se lendo o verdade, a crença da reencarnação pode também explicar essas passagens mais antigas do Velho Testamento. Sempre os nossos irmãos evangélicos, quando citam a reencarnação, não, está lá em Deuteronômio. Como é, Luciano, para lembrar? É 11. Deuteronômio 11. É necessário ao homem viver uma só ou uma única vez. E aí pronto, eles batem nos espíritas que ainda não estão informados sobre como defender-se disso. Está correto, o Deuteronômio não está errado não. É necessário que o grande Wesley, com essa identidade, viva uma vez. Numa outra ele pode vir como Antônio, Antoine, Maria, não é? Não gostou da Antoine, não? Ele não gosta da França, não? Pronto.
ele quer nascer na Inglaterra, Anthony. Então, é necessário que vivamos com essa identidade corporal uma vez, mas a luz, que nesse momento pode ser apagada quando se quebra o corpo físico, a lâmpada, ela é eterna, ela é plena, ela vigora em outros corpos. E por isso, a reencarnação é o procedimento misericordioso da divindade para conosco. Se nós experienciamos na Terra a evolução, se cada existência nos permite melhorar um pouco a nossa postura interior, se nós estamos procurando nos iluminar, já que falamos cantando aqui quanta luz, e é a destinação nossa, será que uma existência só daria para complementar todo o conhecimento do indivíduo numa existência só? Há um caso interessante. Também poderia explicar-se também as velhas contradições e as diferenças existentes em corpos sãos e outros que vêm com o fardamento da escola, às vezes tão roto, não é? De pessoas que nascem com deficiência física ou mental. E a reencarnação, o dogma da reencarnação, é a melhor forma para se entender e compreender a majestosa lei do reencontro consigo mesmo. Equívocos cometidos no passado, ao invés de sermos lançados na velha questão do fogo eterno, que nós pregávamos, não é a gente que nos aprendido não, que nós todos pregávamos em outras vidas, e por desconhecer até mesmo, quem sabe, atiçamos fogueiras em torno daqueles ideais dos grandes luminares. Então, um indivíduo que comete equívoco numa existência tem a chance de voltar à sala de aula dessa escola terrena e novamente recuperar o seu tempo de aprendizado. Pela lei do retorno, é possível também se compreender os casos de crianças, como é que a gente diz, Wesley? Prodígios, né? Crianças prodígios. Como entender que um Wolfgang Mozart, Amadeus Wolfgang Mozart, aos 9 anos, tenha surpreendido o imperador? O pai utilizava o menino que tinha uma precocidade, uma virtuosidade para a música e levava para as feiras, para as ruas, para angariar alguns tostões. Que eram muitos tostões, que o menino era bom. E então alguém viu e disse: por que você não leva para o grande mecenato do imperador? E, convencido, foi até o palácio. E no dia em que estava aguardando o momento de falar com o imperador para apresentar a criança, ela ficou 9 anos. Ela ficou sentada lá numa cadeira e o imperador estava recebendo aulas do seu grande mestre trazido da Itália, Antonio Salieri. Antonio Salieri, um grande mestre, que infelizmente a visão muito errônea de Hollywood colocou como se fosse a figura do mal na biografia de Amadeus, como se ele fosse um cara vaidoso, tivesse raiva de Mozart por conta do seu gênio musical. Na verdade, foi um dos grandes maestros, maiores incentivadores do espírito que iluminou o pequeno Mozart naquela época até o seu grande conhecimento. Então o menino ficou esperando, enquanto o imperador tocava num cravo, um instrumento musical antigo, uma peça dele, do imperador, catando milho, né? O menino ouviu, terminou. Antonio Salieri elogiou, grande obra, né? Precisava resguardar o emprego, não ia falar mal da peça do imperador. Foram para uma sala contígua, o mecenas, o maestro e o pai. O menino aproveitou que a sala estava vazia, desceu, foi até o cravo e repetiu toda a peça do imperador, que ele ouvira apenas uma vez, mas com um arranjo
próprio magistral. Por quê? Alguns chegam à Terra com essa facilidade ou felicidade de serem virtuosos na música ou em outras formas de arte, enquanto os outros chegam atoleimados sem poder nem mesmo ver, enxergar, falar, ouvir, ter a chance até de enxergar as belezas da Terra, que embora a gente possa divisar, muitas vezes ser um planeta de provas e expiações, mas a luz, nesse momento em que a gente fazia a meditação aqui, havia uma energia tão suave, tão boa nesse ambiente, que faz com que a gente possa até mesmo esquecer que estamos num planeta de provações apenas. Então, somente a reencarnação, somente as vidas múltiplas, sucessivas, poderia explicar essas diferenças, essas contradições que enxergamos na natureza humana e que dariam a oportunidade a beneficiar, prodigalizar ainda mais os bons em cada existência, para que eles continuassem o seu percurso de evolução. E fazer com que aqueles que muitas vezes são retirados da cena por atos errôneos, antigamente dizia pecados, né? Que ao invés de serem supliciados em encenações medievais com um fito único naquela época de angariar clientela para as denominações religiosas, essas almas que erraram têm a grande chance de verem seladas no seu íntimo a própria justiça divina, com a velha tese que a gente sempre repete, que aqui se faz, né? Aqui, devia ser o slogan da Cefaz, né? Aqui se faz, aqui se paga. Eu sempre digo isso. Eu nunca vi a Cefaz, nunca utilizou. Não, mas eu não. Eu não sei porque ela não pega esse slogan que é fabuloso. Aqui se faz, aqui se paga. A vida é uma passagem também pela fazenda da coletânea de dívidas de outras existências. São dívidas que são abonadas. Muitas vezes a gente diz assim, uma pessoa que cometeu um desatino, um massacre como esse da escola de Realengo hoje pela manhã, isso deve estar considerada, né, a visão que se tem. Nós não podemos estar no coração de Deus para compreender que distância estava essa criatura da sua sanidade. A que ponto andava a sua loucura? Até que ponto também não era vítima também do infortúnio de irmãos que se abastecem também daquelas criaturas que não se controlam nas suas tentações, de que não se instruem a respeito da vida e que muitas vezes abrem os seus canais exatamente para identificar-se com a natureza dos mais baixos seres que perderam seus corpos. Então, a reencarnação é, na verdade, o dogma mais explicável para se entender tudo isso. E se o Luciano estivesse aqui, ele diria, Nonato, lembre-se que a Igreja Católica já foi reencarnacionista. Até o concílio de Trento, é correto? Em Constantinopla, era isso. Até o concílio de Constantinopla, século III, mais ou menos, datas, eu sou terrível, esqueço minha memória lá na gaveta do... 543. Quanto? 543. Então é sexto. 543, bom quem tem memória. Uma outra existência eu terei. O rei Constantino, diante do crescimento do movimento cristão, resolveu, como um bom político, armar-se, matreiro, né? Armar-se
de confiança para, ao invés de continuar supliciando os cristãos, precisamos estar junto a esses eleitores que surgem para que me deem força também. E fez então um convite para que Roma oficializasse a doutrina cristã, apagando os deuses do Olimpo, os deuses romanos, para edificar-se a partir de então o grande e sagrado movimento cristão. Mas exigiu, por conta da sua esposa Teodósia, correto? Eu estou trocando o nome. Por conta de Teodósia, que era uma mulher muito preocupada com o ter e com o ser no futuro. Ela ouvira falar que os cristãos acreditavam em voltar de novo à Terra, num outro corpo, numa outra existência, como era explicado isso nas catacumbas junto aos romanos, aos primeiros cristãos. E ela ficou preocupada, disse, vou contar a leitura, fazer uma releitura bem. E ela contou, mas você já imaginou você, o imperador, voltar no corpo de um escravo, de um pobre? E aquilo preocupou Constantino, que fez com que ele próprio convocasse o concílio e não o Papa, e ele determinou as alterações que foram feitas então na igreja. Na Bíblia também. Está me lembrando aqui. A gente, dos 12 aos 30 anos, né? Também. Retirou-se a questão da reencarnação, mas ainda hoje, uma voz, um eco do passado ressurge nos templos católicos, quando estão rezando o credo. Que veio a gente possa voltar aqui, quem aprendeu o credo. Creio... Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso. Creio na ressurreição da carne. Dá para entender a ressurreição da carne? Ressurgir. Creio na ressurreição da carne. Então ficou ainda filigranas próprias que mostram que os grandes apóstolos que defenderam essa tese e que chegaram a ser supliciados ou banidos e colocados junto à fogueira porque defendiam essa grande justiça divina, perderam a sua existência na defesa. Alguém lembra aqui nomes, por exemplo, de frades? Lembra aqui, Tom? Jordano Bruno. E outros, teve escritores também ligados à doutrina católica que exemplificaram através dos seus escritos essa grande verdade. A verdade que explica para todos nós o que a ciência hoje já fixa como uma crença absoluta, embora não queira entender como reencarnação. Mas quando terapeutas responsáveis, como Brian Weiss, chegam a definir, através de terapias de vidas passadas, nada mais é do que um reencontro do mais íntimo, da mais íntima essência, em busca das escritas que estão gravadas e codificadas no interior de cada alma humana. Quando volta ao passado e ressurgem imagens para inclusive apagar traumas e doenças que trazemos e não sabemos explicar, é novamente a ciência avançando e mostrando o que Kardec sempre dizia, né? Se um dia, lembra aqui, Jane, ipsiliteris, se um dia a ciência provar o
contrário de todas as afirmações dos espíritos superiores, abandone a religião e siga a ciência. Quem tem a coragem de submeter a sua grande obra e fazer uma afirmação dessa, é porque é baseado, acima de tudo, na crença verdadeira da verdade, para ser bem redundante. Então, somos mais do que nunca viajantes de corpos. Não estamos pela primeira vez na Terra, nem provavelmente estaremos uma só vez, nem essa só. Estaremos tantas quantas forem necessárias para o cumprimento de etapas de provas ou de missões, de ganhos. Lembrando que não é castigo. Muitas vezes a gente diz, eu devo estar pagando, devo ter jogado pedra na cruz, como dizem hoje os atores, né, nos programas de humor. Na verdade, não. Agradeçamos essa oportunidade de exercitar na terra esse retorno. É a melhor forma de reeducarmos. E que cada construção, cada vida, seja um degrau no sentido do bem, da paz e do valor da grande existência humana, da sociedade humana. Para encerrar, estou correndo aqui no tempo, dá tempo ainda para cantar? Vou cantar a capela uma música que fala exatamente sobre a sociedade humana através de todos esses tempos. Já cantei aqui, os que já ouviram e não gostaram, tenham caridade. Eu já fui pedra nesses caminhos do mundo, fui verdes pastos, sombra e alimento a tantas bocas. Tempos depois eu fui um peixe nadando em muitas águas, e quando o sol subiu nos montes, amanheci um pássaro. E só então, depois de muitas eras, eu fui um índio que conheceu a natureza, até que hoje, reencarnado, sou um bicho homem. Agora sigo procurando a etapa do universo em que essas vidas todas tantas vão se dar num anjo, um anjo de luz, que é o destino de todos nós. Paz e bem.